Olá, eu acho que nós já estamos ao vivo e estou aqui hoje para fazer uma live, uma mega live sobre a liberação miofascial. Estamos exatamente às 19h30 do estado de São Paulo e aí eu tô vendo que o pessoal está entrando, né? O Anderson, a Ana Luísa, alguns alunos do Instituto. E eu gostaria de saber se o áudio tá bom. Vocês podem falar para mim aí se o áudio tá bom. Se tá bom, dá um joinha aí para mim, o Anderson, Ana Luísa. Se tiver legal, fala para mim, tá ok? Fala, Fábio, o áudio tá muito legal. Não, o áudio tá ruim. A conexão tá... Como é que tá? Tá ok o áudio? Beleza. Bom, pessoal, a ideia aqui é a gente... Deixa eu colocar... deixar um comentário. Fixar, né? Liberações. Miofasciais. Bom, então vamos lá. A nossa live aqui, eu vou começar, chamo os colegas aí, se puder convidar outros amigos, tem um aviãozinho aí, né? Pode vir aí fazer esse envio, tá ok? E depois, se alguém tiver alguma dúvida específica, a gente pode colocar também pra gente colocar ao vivo, ou vocês mesmos podem, a gente tira um tempo para vocês tirarem todas as dúvidas, tá ok? Bom, vou fazer só um teste aqui também. Tá tranquilo quando vê aqui? Estão vendo certinho o computador, né? Estão vendo certinho o tablet, né? Espero que sim. Vendo isso. Então tá tudo ótimo. Na hora que eu for abrir, explicar algumas questões técnicas, a gente vai entrar com essa tecnologia do lado aqui. Então vamos lá, gente. Primeiro passo, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre as liberações, tudo sobre as liberações miofasciais, pois quem já me conhece, quem não conhece, eu vou estar me apresentando, tá ok? Olha o Antônio aí, valeu meu brother. Vamos lá. Primeiro, eu me chamo Fábio Soler, sou fisioterapeuta há 17 anos, sou formado pela universidade chama Unify, no interior de São Paulo. Tenho formação em osteopatia completo, sou DO em osteopatia pela Associação Internacional do Esporte da França. Coordeno o Instituto Fábio Soler, que é uma empresa de cursos e formações e uma clínica escola, que nós fazemos atendimentos clínicos de segunda a sexta-feira. E também ministro e organizo cursos no meu instituto e no Brasil inteiro. Tá ok? Já trabalhei em outras escolas de terapias manuais e osteopatia, fui 9 anos professores, trabalhei com outros parceiros há 4 anos, viajando em 15 estados, e tenho algumas formações, ok? Tenho formação internacional completa em microfisioterapia, como já falei, minha titulação em osteopatia também é internacional, nacional e internacional. Tenho formação em quiropraxia desportiva, quiropraxia clínica avançada, naturopatia também europeia, formação em programação neurolinguística coach também, a programação neurolinguística pelo Escola de Richard Bandler, quiropraxia instrumental, enfim. Tenho várias formações que vêm se conectando e fazendo a gente poder tratar as pessoas como um todo, né? O que eu posso falar, idealizo métodos também, né? Tem duas formas que eu já tenho atuante aí, que é a reprogramação neuropsicobiológica, que é uma conexão de psicossomática e liberação de memória tecidual, ou seja, liberações das fáscias.
Pois, só fazendo uma antecipação, as fáscias, para quem não sabe, é a nossa memória de urgência primitiva do corpo. Então, tudo que nós vivemos, o nosso corpo registra nas fáscias. Isso mesmo. Então, quando você não tem nós temos as nossas funções involuntárias, biológicas, como as funções do sistema nervoso autônomo, principalmente, é tudo instintivo, associado ao sistema simpático e parasimpático. E quando esse sistema não está em bom equilíbrio, você perde os processos de regeneração, que é isso que é o principal efeito das liberações miofasciais, que é isso que a galera não entende. As pessoas acham que o principal efeito da liberação miofascial é só a raspagem, a liberação do trigger point, a liberação dos nódulos de tensão. Negativo, isso também é um efeito. Mas o efeito restaurativo que vai ocorrer depois da liberação é de super importância. Porque quando você faz o corpo entrar nas funções do parasimpático, o organismo agradece. E aí muitas vezes você tem dificuldade de entrar nesse sistema de reparação, de relaxamento, porque você pode ter um cisto, um bloqueio, uma falta de mobilidade miofascial e facial. Pois aqui nós vamos falar qual que é a diferença da fáscia, qual que é a diferença do miofascial. Muita gente não entende. Qual que é a diferença de você fazer uma boa liberação miofascial e fazer uma mobilização miofascial? Até os grandes players aí do mercado digital acabam entrando, né, nessa conversa, que é mobilização, que não libera-se nada. Mas quando você faz as liberações, as mobilizações, você sim estimula o sistema nervoso autônomo para fazer uma boa reparação tecidual. Aí é aquela diferença que o cara, quando vai entrar no seu processo de descanso, ele não tira uma soneca superficial. Ele entra no processo mais profundo de reparação. E quando nós dormimos de verdade, você consegue entrar nas funções de cicatrização, regeneração de tecidos. Que esse é o grande diferencial de você entender toda essa neurociência, todo esse sistema neurofisiológico que com as mãos ou com instrumentos nós conseguimos atingir. Então, esse é o grande diferencial de você ter um entendimento e você conseguir fazer uma consulta terapêutica para poder atuar com as suas liberações. Tá ok? Se estão me ouvindo, dá um joinha, tá bom? Então, a grande sacada da nossa proposta aqui é mostrar para vocês que não é assim que se faz liberação miofascial. Não é dessa forma que você vai ter grandes resultados. Muitos colegas acreditam que quanto mais você apertar da forma que você está vendo aqui, você vai ter melhor resultado. Negativo. O que você vai ter melhor resultado é você ter um bom diagnóstico e entender o que você deve fazer e aonde deve ser mobilizado ou liberado. Já pensou nisso? Então, por isso, mais uma vez eu viro na câmera, nós temos liberações miofasciais manuais terapêuticas, liberações instrumentais, e que é muito utilizado na parte esportiva, e liberações crânio-corporal. Essas três liberações, elas têm a finalidade diferentes. Então as pessoas acabam falando assim para mim, Fábio, mas como assim diferente? A grande sacada é você entender aonde está o bloqueio, aonde está a lesão oculta, porque o nosso corpo ele tem algo de maior e de maravilhoso, que é o quê? Se vocês ouvirem uns gritinhos aí, eu estou em casa, estou na minha residência, eu tenho um bebê de 1 ano e ele está meio agitado aí, tá bravo com a mãe dele, eu acho que ele quer vir aqui comigo. Então não reparem, tá bom? Eu poderia fazer na clínica, no consultório, mas aqui eu fico em casa, a gente fica um pouco mais confortável, tá bom? Bom, e a grande sacada não é só sair apertando, é você entender o processo de engajamento. E o que é o engajamento? É quando você faz um estímulo no seu organismo e esse estímulo o corpo reage muito bem. A grande questão é que nós precisamos ter um processo de anamnese, uma sensibilidade e testes específicos para poder
diferenciar se você vai fazer uma manual terapêutica com maior profundidade, uma manual terapêutica com mais toque mais superficial para liberar o sistema facial, ou é só liberações dos tecidos mais profundos, porque o desequilíbrio é só músculo esquelético, ou você pode até utilizar instrumentos. Que diferente do que o pessoal pensa, as pessoas acham que os instrumentos é só para fazer carrinho de neve. Passa um hidratante e faz carrinho de neve. Faz uma raspagem como os antigos guaxás. Negativo. Os instrumentos você consegue ter a maior profundidade da face, como eu vou falar já já num slide aí pra gente. Numa imagem que vai ficar mais interessante para você poder entender. Então eu falo isso porque eu vim do interior de São Paulo. Hoje eu estou no Mato Grosso do Sul. A gente tem formações online com mais de 1.000 alunos formados, presencial e online mais de 3.000 formados. E eu vejo que as pessoas acabam ficando em muito conhecimento superficial, que é um problema muito sério hoje que nós temos na nossa vivência do nosso dia a dia. Exemplo, o conhecimento superficial. Tem alunos meus hoje que é viciado em YouTube, deixa de estudar, tem curso pago e não estuda, porque ele quer ver conhecimento rápido. E se nós ficamos nesse conhecimento rápido, você acaba não tendo profundidade, e aí você não tem conceitos terapêuticos, e você não vai ter grande dificuldade em dividir e entender aonde eu devo atuar. Lembra que aqui, em um bom profissional, ele não só faz técnica, ele tem conceitos, diagnósticos diferenciais com raciocínio clínico avançado e integrado. Então ele vai ter essa sensibilidade para visualizar aonde que nós devemos tratar os nossos pacientes. Então é importante entender que o sistema miofascial, dando início a ele está todo conectado. Então o nosso sistema miofascial, a fáscia é uma estrutura, como todo mundo nós já vimos e sabemos, que está conectado com o corpo todo. Então, como você pode ver aqui, você tem uma conexão com o sistema nervoso, com o sistema vascular, com o sistema músculo-esquelético. Então, nós falamos que a fáscia ela tem esse grande processo de conexão neural. E as suas liberações é o que vai fazer o grande diferencial. Então, entendendo esses processos, você vai saber aonde que você pode atuar ou não com melhor experiência clínica no seu sistema miofascial. Então, eu chamo você agora novamente para a câmera e dá uma olhada nessa figura. Olha só uma ressonância magnética. O que mais chama a atenção é as discopatias. Discopatias, deslizamentos. Olha só as compressões. E está vendo esse branquinho aqui? Esse branco é o canal neuromeníngeo, que também é considerado uma fáscia mais espessa. E quando você vê o canal neuromeníngeo, olha só como ele está sendo comprimido pelo disco. Muitas vezes o camarada faz o tratamento e faz a retirada do disco cirúrgico, mas os sintomas continuam, porque a rugosidade da dura mater está presente. Quem daqui já não tratou um paciente e percebeu e fez a remoção da hérnia de disco e os sintomas continuam? Porque muitas vezes nem há tanto mais a hérnia que estava sensibilizando, mas sim a retração que vocês estão vendo no perfil lateral dessa ressonância magnética nessa retração do neuroeixo. Então, entendendo esses processos, faz a gente entrar com muito mais profundidade no tratamento. Outra questão que chama a atenção também é um conceito quiroprático e osteopático, é que quando você tem um local de perda, diminuição de mobilidade, que nós chamamos de hipomobilidade, é onde que você deve atuar com a liberação miofascial. Necessariamente não é onde dói que você vai atuar. Então você pode interligar vários raciocínios clínicos integrados. Mas olhando também as pessoas numa ressonância dessa, ela chama muita atenção pelas lesões que nós temos, as irregularidades do corpo vertebral, a assimetria da curvatura da lordose cervical do paciente, mas nós falamos que isso são lesões de parâmetros maiores. O que é mais importante é a gente olhar as disfunções. Então eu gosto de falar, boa noite Rose, fica com Deus. Eu gosto de falar que nós precisamos olhar e avaliar com detalhe todo o sistema
e entender que os mecanismos, muitas vezes, quando não tem de origem traumática e são crônicos, obviamente que o sistema miofascial está adaptado. Então, mais uma vez falando, se você olhar aqui, olha só a retração do ligamento nucal. Então, uma coisa que chama muita atenção. Então, se eu tenho uma fáscia e um ligamento nucal em retração, onde eu estou mostrando com a caneta, obviamente que eu vou ter grandes disfunções sobre o sistema da biomecânica articular. Porque vai alterar, não só de forma mecânica, mas de forma proprioceptiva. Então, como eu já falei para vocês, a fáscia está conectada no todo o corpo. E essas conexões não vai resolver tratando, só fazendo um apertão intenso, como vocês estão vendo aqui. Então nós olhamos essa imagem e entendemos que essas conexões estão tanto das formas mais neurais, conectivas, acompanhando todo o sistema nervoso periférico e central. Tem essa conexão também externa. E nós falamos que os maiores receptores que nós temos no corpo está em toda a nossa camada externa do corpo. Então, quando você também tem alterações de sensibilidade, de flexibilidade, que nós chamamos de complacência, que é a lubrificação, a elasticidade miofacial, você também vai ocorrer e ter disfunções à distância. Porque como que você já está entendendo, essas disfunções à distância estão conectadas com várias partes do corpo. Muitas vezes os locais de excesso de função não é que tem nada errado no seu corpo, por contrário, o seu corpo criou um mecanismo de reação, de adaptação. Então os locais muitas vezes que estão tendo desgastes e sem históricos traumáticos, as hipermobilidades, que nós falamos isso em terapia manual, são locais que o corpo está diretamente adaptado, porque se você perde o movimento, e o movimento é vida, e o corpo vai buscar essas adaptações constantes para conseguir fazer o seu processo de tratamento. Então eu acredito que vocês todos já viram, mas eu tenho um videozinho aqui muito interessante para mostrar como que é anatomicamente uma fáscia. Então, como você está vendo aqui, olha só, numa peça em dissecação, e para essa bailarina poder ter todo esse movimento suave, as fáscias, nós costumamos falar que é como se fosse uma laranja. Então você tem que ter uma conexão entre o meio externo, onde eu estou mostrando com o mouse, essa conexão do meio externo com essa conexão do meio interno. Se você perde esses processos de conexão e de sustentação, o corpo desaba. O maior efeito mecânico de um sistema miofacial é a sustentação, e a fáscia tem a função de não causar atrito mecânico entre o movimento de um músculo com outro músculo. Então, se uma fáscia está retraída, entende-se que o músculo vai entrar em espasticidade reflexa e vai ter perca de mobilidade. Quando uma fáscia, além de todo esse efeito neural que eu já acabei de mostrar para vocês, então ela está toda conectada. E nesse processo de sustentação que nós temos que entender se essa disfunção está mais sensorial ou se essa disfunção está mais profunda e mecânica. E aí, nesses processos que nós entramos, que é aí que você vai ter a diferença do diagnóstico de ação miofacial profunda, manual, terapêutica, porque como você pode ver nesses testes, olha só, nessa dissecação anatômica, como que é essa fáscia tendo mobilidade. Então nós vamos ter fáscias mais espessas, fáscias mais superficiais, profundas, mais delicadas, e obviamente você entender aonde que essa fáscia está sem essa mobilidade é o que vai fazer o grande diferencial. Geralmente as fáscias mais espessas, como você está vendo aqui, é interessante você fazer obviamente uma liberação mais profunda, mas muitas vezes se a fáscia é mais superficialis, se ela é uma fáscia mais sensitiva, então você vai ter grandes resultados nas liberações sensitivas. Por isso que liberação miofacial, no meu ponto de vista, no pouco que eu sei das coisas, nós falamos que é um termo um pouco genérico. Porque para fazer a liberação, precisamos entender que nós temos nossas fibras de colágenos, e essas fibras de colágenos, elas estão totalmente, no caso aqui, no colágeno, no seu processo de relaxamento. Olha só como ele está
passando sobre outras fibras também, as fibras de elastinas passando sobre as fibras de colágeno. Então aqui seria um complexo de um relaxamento dessas fáscias. Mas se essas fáscias tiverem em tensão, em complexo de estiramento, você vai ter adaptações do sistema. O que é importante na neurociência é que você tenha tantos momentos de fáscias que vão estar em relaxamento e também em tensões. Então a integridade e a função do tecido conectivo, né, de elastano e colágeno, ele tem que estar maleável e é extremamente importante que ele tenha essa flexibilidade de processo de relaxamento e processo de tensões, de stretching. Nesse momento, você começa a entender que as fáscias, e para você ter toda essa leveza, o nosso organismo precisa ter o sistema de agonista e antagonista e a sustentabilidade em equilíbrio. Então vai ter fáscias que você vai trabalhar com maior profundidade e fáscias que você vai trabalhar com mais superficial, pois é como se fosse uma conexão e uma sustentação neural e mecânica toda integrada. Nesse processo, nós entendemos que, obviamente, temos algumas contraindicações, mas isso nós já vamos falar já. Eu gostaria de saber se a explicação está legal, se vocês estão conseguindo me entender nesse processo dessa live, né? Eu falei para vocês que a live ia estar bem completa, ia estar bem interessante e eu não ia entrar para brincar, tá ok? Então, vamos entender um processo para quem está entrando. O objetivo de uma liberação miofascial completa, de um profissional completo, ele não pode chegar, no meu ponto de vista, tenho 17 anos de experiência, sou professor clínico, atendo todos os dias no meu instituto, atendo de outras cidades também, mas é importante nós entendemos que você deve, não tem essa história que eu faço uma liberação miofascial, no meu ponto de vista, só instrumental ou só crânio sacral. Não, eu acredito, no meu ponto de vista, que isso é muito pouco. No meu ponto de vista, a grande sacada terapêutica é você estar integrado em sistemas todos. Mas, Fábio, eu só fiz o curso de liberação miofascial instrumental ou craniana. Obviamente, né? São divididos, no meu caso, da minha escola, nós dividimos em 3 liberações miofasciais. A manual, a instrumental e a crânio-corporal. Por quê? Porque são metodologias e métodos diferentes. E é interessante, independente se você começa com uma ou com a outra, é interessante que você estude gradativamente. Olha, Fábio, eu vou começar. Qual que é a diferença que você fosse me indicar? Se eu fosse indicar, eu ia pela manual. Porque nada substitui as mãos. Ah, mas se eu começar pela instrumental, perfeito também. Não vai ter problema. Você vai ter grandes resultados que o instrumento faz. E anotem aí, que eu gosto de falar, que é melhor um lápis pequeno na mão que um lápis pequeno na mão do que uma memória grande, tá? As pessoas acham que com a memória grande você vai lembrar e a gente sabe que a gente não lembra. Então anota isso, anota as dicas que eu estou passando aqui, que é o que vai fazer um grande diferencial na sua vida. A nossa proposta aqui é esclarecer o que eu vejo, muita coisa superficial, e não é só na liberação miofascial, mas é em todo o cenário digital, tá ok? Então, primeiro passo, descobrir, anotem se quiser anotar, porque um profissional anota, tá ok? Ou de forma digital, ou de forma manual mesmo, né? Na folhinha de papel. E geralmente o amador ele guarda de cabeça, só que a cabeça a gente esquece, porque a gente tem muita informação. É o WhatsApp, é Facebook, é a coisa toda aí que acaba fazendo o quê? Esquecendo. Então ter uma bela agenda, papel e caneta ou digital faz toda a diferença, tá ok? Lápis, papel na mão, um lápis pequeno é melhor que uma memória grande, tá ok? Vamos lá. Então o nosso objetivo aqui é descobrir aonde tem essa restrição miofascial e se essa restrição é mecânica
ou já está dando desequilíbrios neurofisiológicos e até mexendo com o nosso instinto primitivo de sobrevivência, quando eu comecei no início dessa aula aqui, no início dessa live. Então, nosso objetivo básico de uma liberação é explorar as áreas de busca das tensões miofasciais. E que tensões, Fábio? Essas tensões podem estar superficial, essas tensões podem estar média e podem estar profundo. E quando eu faço com a mão, Fábio, se eu vir no sentido de deslizamentos profundos, manuais, eu vou encontrar as fáscias mais musculares, que é muito interessante, que nós utilizamos na quiropraxia desportiva. Esse final de semana teve no Instituto um mega curso de liberação com quiropraxia desportiva, que foi casa cheia, sucesso absoluto, tá? Com conteúdos únicos, foi passado pelo professor Antônio e eu acabei auxiliando ele na hora da prática, na hora das aulas, das conexões, enfim. Perfeito. Então, na parte esportiva, a gente trabalha com mão mais pesada, mais envolvendo a liberação daquela musculatura que o atleta está lá treinando e ele não precisa de toque suave. Ele precisa que você desarma, que você restaura toda essa fibrose do sistema. Olha lá o Tiagão falando, curso top. Isso aí, o curso nosso é diferenciado. Então, o que acontece? Aí, se você vê um atleta... Ai, Fábio, talvez eu estou vendo que ele está muito tenso, eu estou vendo que ele está cheio de somatização, eu tenho que trabalhar isso nele. Sim, você pode trabalhar isso nele, mas você vai ter que entender qual que é a meta e qual que é o objetivo que o seu paciente está apresentando. Então, se é um crossfiteiro, todo fibrado, e ele está lá para quê? Para se auto-resolver? Ou ele está lá para ter mais performance no seu paciente? Como, por exemplo, o crossfiteiro dorme que nem neném. Ele está tranquilo. Mas você acha que você fez um curso de somatização e você quer resolver ele. Não. Muitas vezes os crossfiteiros, eu já ouvi vários, que preferem ir no massoterapeuta que no fisioterapeuta, porque os caras estão muito blá blá blá. Olha só o que a gente ouve. E eu idealizo métodos, né? Eu idealizo métodos aí. Já vou responder também. Aguenta aí. Então, o que nós temos que fazer? Se o cara quer melhor de performance, vamos dar função desportiva para ele, liberações acompanhando sempre a regra da não dor, tá? Então, já aproveitando aqui a pergunta da Rafa, se o paciente sentir muita dor no local, o que nós fazemos? Entende se aquele local é um local de falta de mobilidade. Então, vai ter vários testes miofaciais de movimentação que você vai descobrir isso, tá ok? Ai, Fábio, eu não sei esses testes. Acesse meu canal do YouTube, Instituto Fábio Soler, escreve Liberação Miofascial Fábio Soler, você vai ver que vai ter muito conteúdo gratuito para você, tá? E também, como o Antônio acabou de falar, geralmente o local que está com muita dor é bem provável que esteja hipermóvel. Então nós falamos sempre que nós trabalhamos à distância, como o meu amigo Antônio, meu parceiro professor do Instituto, acabou falando, trabalha à distância, porque é muito comum, como eu já antecipei, você ter bloqueios, retrações do sistema e adaptação na musculatura. Lembrando sempre que nós não temos anti-inflamatório na mão. O que nós conseguimos é fazer o nosso organismo se autoliberar, se autoequilibrar, ok? Então, você deve associar movimentos ativos, movimentos passivos e entender que você tem que estimular o organismo a ter a integridade de contração e relaxamento. E essa integridade de contração e relaxamento é o que vai fazer o grande diferencial. Tá ok? Então isso vai fazer o seu corpo respirar, isso vai fazer o seu corpo entrar em processo de reparação e principalmente não vai fazer você ficar somente em sonecas. Vai fazer você entrar no sistema restaurativo, que é o que quando você consegue acessar o efeito parasimpático do corpo. Mas para isso você vai encontrar a profundidade das fáscias e aonde que ela está em maior lesão, que é o que eu vou vir agora mostrar para vocês nesse próxima figura. Então você pode utilizar instrumentos manuais, mas entender aonde que está esse desequilíbrio miofascial é o que vai fazer o grande diferencial, tá ok? Estou procurando aqui a figura para mostrar para vocês,
Tá ok? Fábio, então quando eu encontro que eu quero fazer uma técnica com algum raspador, como que vocês estão vendo aqui, só um minuto, você quer utilizar o básico do gua sha mesmo. O que eu faço, Fábio, quando eu quero fazer o básico do gua sha? Você vai trabalhar mais só nas faces superficiais, o couro da pele. Tá ok? Fábio, e se eu quiser utilizar alguns instrumentos, como temos até as ventosas, que hoje está muito em moda, eu gosto de falar que essa teoria da ventosa, de você pegar o sangue profundo e trazer para a superficial, é uma coisa muito primitiva e é algo da medicina tradicional chinesa. E nada substitui as mãos. Mas você utilizar de forma dinâmica a ventosa e trabalhar o deslizamento para você conseguir ter um bom afastamento dos tecidos, isso é muito legal. Porque a pressão negativa que nós temos entre a ventosa é muito bacana. Com a mão você não consegue fazer um deslocamento da face nos tecidos. Mas a ventosa ela faz aquela pressão negativa. E dali, obviamente, você já passou um hidratante. E aí você pode deslizar a ventosa, fazendo ela de forma dinâmica, aonde está retraído, não aonde dói. Lembra que o terapeuta manual, de forma científica, ele corrige aonde tem pouca mobilidade, ok? Então a liberação e a mobilização miofascial, ela é feita para você atuar aonde você tem pouca mobilidade, não aonde você está cheio de mobilidade, tá ok? Então isso faz toda a diferença para o nosso dia a dia, tá ok? E como que eu vou descobrir isso? Primeiro passo, a anamnese. Se o seu paciente, quando você está fazendo a consulta com ele, aonde que eu vou trabalhar, Fábio? Superficial ou profundo? O primeiro passo é uma boa avaliação. Mas além da avaliação, você pode trocar uma ideia com o seu próprio paciente. Então, o primeiro passo que você vai ter de ideia com o seu paciente. Você está com dor. Estou com dor, Fábio. Acho que eu tenho que fazer uma liberação, uma massagem. O que você me orienta? Primeiro passo. Aonde que começou as suas dores? Ah, Fábio, você tem algo que justifica essas tensões? Tem algo que justifica a direção? Você pegou algum peso? Você teve algo específico que você justifica essas dores? Se a pessoa chegou para você e falar, Fábio, eu fui lá puxar mandioca no final de semana e senti um crack na minha coluna. Fábio, eu estava lá no CrossFit na argola, quando eu fui puxar, meu ombro pegou. O que você quer ficar procurando? Face sensitiva sensorial? Face visceral? Não. Se o paciente falou para você que é de origem traumática, é de forma traumática, você vai avaliar ele. Então você vai avaliar o que aconteceu nesse sistema. Porque muitas vezes um rebote de um estirão, uma contração forçada, dá uma retração severa no sistema e uma adaptação ao outro. Então, geralmente, quando o paciente está com disfunções que justificam de origem mecânica, obviamente que vale a pena você também tratar ele de forma mecânica, com técnicas de liberações mais miofaciais profundas. Entende? Aguenta aí, Rafa, que a gente já vai chegar em você. Vou responder isso que você está falando, que dói tudo. Agora, quando é aquele paciente com atitude depressivo, catastrófico, pessimista, não dorme bem, não faz atividade física nenhuma, não tem disposição de nada, vem com diagnóstico médico até de fibromialgia, que teoricamente é fibromialgia, fibras miálgicas, musculares que doem. Não é diagnóstico, não é refúgio diagnóstico fibromialgia. Então, quando você tem mais de 11 pontos pelo corpo, classifica-se como fibromialgia. E o que nós temos que entender nesse processo? Será que eu tenho retração nesse corpo inteiro? Será que tudo está retraído? Nada está funcionando bem? Bom, não é o ombro, não é uma coluna, tudo está doendo. E a pessoa não tem um histórico traumático diferente do que eu acabei de mencionar. E o que eu mencionei? O cara foi puxar lá na argola, foi puxar mandioca, entende? E teve a lesão.
teve a dor, apresentou os sintomas. Mas se o cara não fez nada, trabalha mais parado e tá doendo tudo, provavelmente é sensitivo e sistêmico. Aí que você entra naquelas figuras que eu passei já, que você vai trabalhar de forma sistêmica. E quando a gente fala de forma sistêmica, o que você lembra? Acupuntura. Acupuntura sistêmica. Você viu o tamanhozinho daquela agulha? Você acha realmente que a agulha de acupuntura tem algum efeito mecânico? Se você acha que tem algum efeito mecânico, está equivocado. Eu não sou acupunturista, eu faço agulhamento cego, dry needling, mas é outra filosofia. Mas quando você entende que esse processo não está mecânico, não está físico, e está sensorial, sensitivo, aí, e o que estimula o sensitivo? De forma instintiva, é quando o corpo está em fuga e luta. Porque o nosso sistema nervoso autônomo, as funções involuntárias do nosso corpo, que vai mexer com os nociceptores, que são os receptores de dor, eles têm uma conexão relacionada ao nosso sistema nervoso autônomo, como eu mencionei. E o sistema nervoso autônomo nada mais é do que as funções do simpático e do parasimpático. E o simpático é chamado de sistema de fuga e luta. E o parasimpático é o nosso sistema de reparação. Então, quando o problema é generalizado, tudo dói, nada se justifica, nós entendemos que é sistêmico, não é mecânico. Então, e se é sistêmico, vale a pena eu ter um acesso a esse sistema. E as liberações faciais, miofaciais, eu utilizo a crânio-corporal terapêutica, você vai conseguir também acessar esse sistema primitivo de sobrevivência, porque a pessoa está condicionada a um estímulo de agitação contínua e não consegue mais entrar em relaxamento. Na ciência e na fisiologia neurológica, na neurofisiologia, isso entende que você está constantemente em simpaticotonia, que é quando você está muito agitado, cheio de cortisol, cheio de adrenalina e o seu corpo não consegue mais liberar a serotonina, dopamina, ocitocina, ou seja, os neurotransmissores que faz você buscar a sua fase de reparação, de regeneração, que é as funções do parasimpático. Entendendo esse processo, você começa a entender que se o sistema todo não está legal, vale a pena você, como terapia manual, miofacial, crânio corporal, liberação terapêutica manual, estimular o corpo a entrar novamente no seu sistema de autorreparação. Nossa, Fábio, eu nunca tinha pensado assim. Ahá! É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando você tem um diagnóstico diferencial, sabendo se é física ou se é sensitiva, você tem mais assertividade. E quando é físico, o sistema vai estar todo armado. E quando é sensitivo, você não tem nada lá retraído, espástico, nada, mas muitas vezes o tônus está até baixo, mas está todo sensibilizado. E obviamente, se a pessoa está em simpaticotonia, ela pode ficar isso de forma crônica e os efeitos neurológicos, a neurofisiologia coloca uma simpaticólise. Desculpa. E essa simpaticólise quer dizer o quê? A simpaticólise é quando o seu organismo está numa simpaticotonia exaustiva, não tem mais nem energia para estar agitado, mas continua agitado. E aí que vem as atitudes depressivas, porque o corpo não consegue mais liberar o sistema de serotonina na fenda sináptica. Para quem não conhece, a serotonina é o neurotransmissor mais importante que vai te dar prazer, relaxamento. Não prazer sexual, também, mas todos os prazeres da vida. Então, quando você entra em atitude depressiva, significa que você não tem a liberação de serotonina. Então, o nosso trabalho não é igual os camaradas vêm, manda ansiolítico para essas pessoas e o ansiolítico ele só segura a serotonina na fenda sináptica. Ele não faz produzir mais serotonina, ele só segura. Inicialmente é bom, mas depois fica mal. O nosso trabalho é estimular a memória do instinto primitivo da reparação do corpo e liberar esses processos para o corpo voltar a buscar o efeito parasimpático-tônico. E quando o organismo volta a buscar o efeito parasimpático-tônico, você estimula a autocura. E quando você está com a autocura, nós falamos que o corpo evolui, o corpo
cicatriza, ou seja, o tempo está ao seu favor. Olha só como isso é top e isso é profundo. Agora, se você não consegue estimular a autocura do corpo, olha só o que eu vou falar. O tempo está contra você. Então, quando nós estimulamos a autocura do organismo, o tempo está ao seu favor. Então, basicamente falando aqui, fazendo um resumo para a gente fechar esse raciocínio. Temos que descobrir se a lesão é física, mecânica ou se é sensorial, sensitiva. Ou até psicossomática. Porque muitas vezes quando a pessoa está com dor crônica, ele entra em catrofismo. O catastrófico, né? Ele fica pensamento negativo, muda até o mindset. Então, nós devemos avaliar o paciente e entender aonde que está a retração miofascial. Ela não tem direção, ela não segue um plano anatômico, as fáscias como os músculos, enfim. Então, entender onde estão as suas retrações e estimular o organismo constantemente para buscar a sua autocura. Cara, isso faz você chegar num processo muito profundo de liberação. Mas daí, Fábio, a gente está falando dessa forma mais detalhada. E o que você orienta quando você quer fazer a liberação miofascial mais craniana? O que o crânio vai mexer no nosso organismo? Nós falamos que o crânio é o nosso computador central. E pelo crânio você consegue acessar grandes fatores de relaxamento, assim também como as vísceras abdominais. Então fazer esse estímulo de reparação do nosso organismo vai fazer toda a nossa diferença. Então, o estresse habita nas fáscias. É comprovado cientificamente que a nossa membrana celular ela tem todos os efeitos memórias de instinto primitivo de sobrevivência. E quando a gente fala de sistema facial, se você olhar literalmente todo o nosso sistema internamente ao crânio, que vai envolver todo o nosso sistema nervoso central, pode ver que ele tem a pia mater, que não deixa de ser uma fáscia também. Internamente ele tem a dura mater, fazendo a liberação, a divisão dos hemisférios cerebrais pela foice do cérebro, pela tenda do cerebelo. Então todo esse sistema tem que ter uma boa flexibilidade. Se você também pegar o assoalho do crânio, também tem fáscias de conexão. E quando essas fáscias perderam essa flexibilidade, você entende que a divisão do sistema nervoso é conectada também por fáscias. Então, ou seja, se as fáscias não têm uma boa flexibilidade, isso vai influenciar no sistema de rotação externa e rotação interna do corpo. Então, se o crânio não tiver um bom mecanismo, o sistema miofascial não tiver relaxamento desde dentro do crânio para atuar no sistema de reparação, o seu corpo todo vai entrar em fragilidade, como eu estou mostrando. Olha só, e aí você fala, Fábio, começa-se no crânio e depois vai para onde? Começa-se no crânio. Se o crânio não tem uma boa flexibilidade, ele vai não ter também elasticidade, lubrificação em todo o nosso sistema nervoso central, que é a medula e o encéfalo, e depois em todo o nosso sistema periférico. E é por isso que quando o problema é sensorial, não é físico, dói tudo, porque esse sistema está com o sistema de alarme ligado constantemente, porque você está cheio de neurotransmissores entre as comunicações neurais, de agitação, de cortisol, excesso de adrenalina, e entre outros. E quando você estimula o corpo a voltar a buscar a sua autorreparação, esse sistema que está agitado demais, o corpo acaba entrando no sistema de liberação. Que é o que nós fazemos, a grande sacada terapêutica, e é por isso que dói todo o corpo sem ter justificativa mecânica. Agora, entendendo esses processos, o que nós temos que fazer, Fábio? Agora, quando a disfunção é mecânica mesmo, você está com retrações em todo o sistema muscular. Esses músculos estão constantemente retraídos. O amigão lá fibra demais, ele exige demais todo o sistema. E aí você não tem que entrar nessa percepção de liberação de toque suave, como eu mencionei agora. Então aí você vai avaliar
como que está todo o trajeto dessas fibras, como estão os trigger points e fazer a recuperação dos tecidos. Então, vale super a pena. Aí você, para fazer essa recuperação, é interessante você descobrir aonde que está as retrações. Se as retrações estão mais no sistema muscular ou se as retrações estão mais no sistema membranoso. Se a retração estiver mais profunda, vale a pena você, com a mão, trabalhar liberações, até mesmo de dígito pressão. Exatamente. Já vou olhar aqui outro material legal para vocês. Agora, se a retração está muito superficial, aí vale a pena você olhar todo o material de dígito pressão. Se a retração tiver, se a retração tiver mais profunda, vale a pena realmente você entrar com a mão, porque você vai moldar esse sistema todo e melhorar o sistema de vascularização. Agora, se a retração está mais superficial, o instrumento ele cai como uma luva. Além de você poder também trabalhar as camadas musculares, mas você vai ver como está as rugosidades das membranas. E geralmente quando o instrumento você está passando ele seguindo a fibra e ela está na sua retração, ele te dá uma percepção, quando ele tem o chanfro correto, ele te dá uma percepção que com as mãos você não tem. E qual é essa percepção, Fábio? Principalmente de vibração. Estou fazendo um sonzinho para ficar fácil para vocês entenderem. Então, nesse momento, quando você vem para fazer uma liberação miofacial top, bem equilibrada, o organismo ele tem essas liberações muito legal, tá ok? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora, né? Então, tendo os instrumentos, cachei aqui, você vai ter grandes liberações. E agora, a gente tem também instrumento de kit de liberação. Então, você examinar o chanfro que o instrumento tem, você vai conseguir ter grandes, melhores liberações. Não pode ter só a percepção de um guaxazinho de madeira, de um guaxi, porque aí você só vai raspar. Geralmente, os kits também de alumínios, como nós temos também, ele é um kit legal, mas para fazer uma liberação mais muscular, porque o chanfro deles são lisinhos, entende? Então você pode apertar muito. Muitas vezes você pode usar um gancho também para fazer a liberação miofascial transversal. Então quando você faz estímulos transversais, porque é muito importante você descobrir, no caso aqui no exemplo, no braquiorradial, músculo do antebraço, é importante você descobrir aonde está a retração da face. É longitudinal? É transversal? Então, quando é transversal, as crochetagens caem bem para a gente fazer nossas liberações, ok? Então aí por isso que o nosso kit, nós temos tanto o soco, que é chamado de canivete suíço, que você utiliza quase tudo, e as pessoas geralmente não colocam esse kit, esse instrumento nos kits, porque ele é um canivete suíço, acaba usando para tudo. Nós temos o guidão, que o guidão ele vai ter uma função maior com a parte côncava e com a parte convexa. A parte côncava você vai poder pôr mais pressão para moldar o corpo no paciente. E a parte convexa você vai em locais com menor pressão. Assim também como o soco, vai ter parte de ponta, parte mais convexa, parte mais côncava, convexa e assim, e parte plana, que você vai ter liberações diferentes a cada sistema, obviamente. E o gancho você também consegue ter a convexa e a côncava e a ponta, e também para fazer essas trações, como você acabou de visualizar com essa figura aqui. Então, nesse momento, para você fazer uma liberação desportiva, uma liberação mecânica, uma restauração até mesmo de dor em locais que tem pouca mobilidade, é super importante você ter uma noção mais avançada de anatomia palpatória. Porque a partir do momento que você sabe posicionar e você sabe onde começa um tecido que você quer trabalhar, no caso a posição do occipital, suboccipitais aqui, musculatura de occipital e cervical, é importante que você estabilize um sistema, estabilize onde está vendo com X, e depois venha deslizar com o instrumento. Aí que vai vir o chanfro para você avaliar a profundidade de tecido. Ou se você vai fazer manual ou com a liberação instrumental. Então não é igual. Então sempre é interessante você ter o ponto fixo no
sistema e fazer a mobilidade e a liberação nos sentidos aonde a face está retraída. Então, como você vê aqui na região também do grande dorsal, como você vê na região também, ou com outro instrumento utilizando o grande dorsal. Então, entender a anatomia muscular, avaliar se as retrações estão no diâmetro do músculo, nas suas inserções proximais, nas suas inserções distais, ou pode se chamar de origem inserção, se é anais na bainha tendínea, vai fazer toda a diferença para você restaurar esse sistema. Então, nessa figura aqui, fica interessante você entender que quando você vai fazer uma liberação, não é só sair deslizando tudo. Você tem que entender aonde que está a melhor retração. Se é nas porções de inserções ou se é nas porções mais dos ventres musculares. Então, fazendo esse processo todo, você consegue também ter grandes resultados. Olha aqui, aqui eu estou fazendo uma liberação, né? Fazendo um ponto de estabilização com a minha mão esquerda e com o meu polegar, estou fazendo um deslizamento sobre o músculo esternocleidomastoide para fazer a liberação longitudinal do músculo. Então, Fábio, mas quando eu uso com a mão e quando eu uso com o instrumento? São os diagnósticos diferenciais que você vai ter para saber qual que é a profundidade da retração do sistema. No caso aqui, ó, no tríceps braquial, nós temos, né, a cabeça longa, média e lateral. E aí, com o instrumento, você também consegue trabalhar com uma melhor divisão entre as fibras dos músculos e assim ter melhor resultados. Porque muitas vezes a retração miofascial ela está nessa porçãozinhas, ó, retraídas entre a conexão de um músculo com o outro. E aí que vem os instrumentos em pontas que acabam ficando bem legal para você fazer as liberações. Agora, quando você tem retrações, como o reto da coxa, reto femoral, e se esses músculos estão constantemente ativados e o paciente tem uma boa tolerância à dor, você pode utilizar até o guidão na sua parte convexa e trabalhar sobre o músculo. Enfim, estou dando algumas dicas como que nós podemos atuar sobre as liberações. Mas o que é mais importante é você ter uma visão anatômica e entender aonde está os pontos de aponeurose e qual liberação que você vai fazer, porque é diferente pontos de inserção com pontos de aponeurose e musculatura. Entendendo esses processos, todo o organismo fica mais fácil para nós tratarmos. Bom, acabei falando bastante. Alguém tem alguma dúvida sobre... Temos aqui 20 pessoas, né, na nossa live, olha só que beleza. E alguém está com alguma dúvida específica sobre essas liberações? E aí vem aquela história. Quando você vai fazer um curso de liberação instrumental, qual que é a proposta das liberações instrumentais? A primeira proposta é você utilizar os instrumentos ao seu favor. Concorda? Então aí você fala, Fábio, a liberação que é feita com um exemplo, com um raspador de inox, de madeira, um guachá, o que for, é o mesmo efeito de uma pistola de massageadora? Não. Fábio, a ventosa tem o mesmo princípio de liberação miofascial instrumental com a utilização dos outros sistemas? Não. O gancho, fazendo Cyrix, né, que é uma técnica de raspagem transversal nas inserções tendíneas, tem o mesmo efeito de você vir com um rolo, ou fazer a autoliberação miofascial nos rolinhos, que é fantástico? Não. Fábio, então, e como que funciona? Obviamente você tem que avaliar esses tecidos, ver como eles estão retraídos, porque a ventosa tem um efeito de forma estática, a mesma ventosa tem um efeito totalmente diferente de forma dinâmica. Os raspadores, dependendo do seu chanfro, vai ter profundidade diferente, manual também. Além desse efeito sensorial sensitivo que nós falamos que o toque suave proporciona. Então, a organização entre um instrumento e outro instrumento cai bem. Então, por exemplo, eu coloco uma ventosa para fazer uma sucção estática, contínua. O sangue saiu daquela região profunda e veio para a superficial. E aí depois eu posso utilizar outros recursos para melhorar essa circulação sanguínea. Mas será que é necessário mesmo? Porque as pessoas acham que é só pôr ventosa e ficar todo marcado aí que resolveu. Não é bem assim. Avaliar aonde que está essas retrações de cada tecido faz significativamente toda a diferença. Eu vou pegar pelo meu tablet aqui e vou abrir um vídeo no meu canal aqui no Instagram que eu postei esses dias. Deixa eu ver se eu acho aqui. É rapidinho.
vocês já vão entender esse processo nesse pequeno vídeo aqui, tá? Que quando a gente faz a liberação instrumental, você tem grandes efeitos nos tecidos da falta de vascularização. Então, olha só. Você fazendo uma liberação, está no meu Instagram. Você pode perceber que esse local está pouco vascularizado. Olha só, está cheio de toxinas. E você com o chanfro certo, você vem trabalhando, no caso fazendo o deslizamento na angulação certa, e você vai melhorando a liberdade da fáscia, e automaticamente a área que está aderida, que tem as lesões, que está cheia de toxinas, você vai restaurando o efeito de vascularização. Então nós falamos que a fáscia, ela mobiliza o tecido subcutâneo, que vai promover uma melhora na vascularização. Então, mas muitas vezes a retração está na camada muscular profunda ou está na camada superficial, e também temos fáscias na membrana basal. Então a avaliação da profundidade, aonde está, qual é o tecido que está retraído, vai fazer também um grande diferencial para nós. Tá ok? Então, peraí. Bom, tem gente aqui me chamando para conversar. Só um minuto, depois a gente conversa. Deixa eu só voltar aqui agora que eu perdi o rebolado. Pronto. Bom, pessoal, então, entendendo esses processos. Fábio, então como que eu vou me autorresolver nisso, né? De forma muito simples. Vamos fazer uma pequena um pequeno resumo sobre esses processos. Você ter essa diferença, esse entendimento, qual que é o tecido que está em retração, se esse tecido ele é mais por liberações, se esse tecido é mais sensitivo. Deixa eu voltar a câmera de novo. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Se você tem retrações mais na musculatura, se você tem efeitos que estão relacionados à mecânica, então vale a pena fazer as vibrações manuais profundas. O diagnóstico do paciente, ele tem histórico disso. Você põe a mão, está todo retraído. Fazer as liberações, restaurar o sistema. Obviamente que tem uns pontos, trilhos anatômicos, enfim, várias teorias para você fazer essa liberação. Se você percebe que você tem uma retração mais das membranas, até na musculatura, a tipo de chanfro vai trabalhar, o chanfro é onde passa o instrumento, então essas beiradinhas dos instrumentos vai fazer um grande diferencial para você liberar as camadas, como eu já expliquei, das fáscias. Então, ambas aqui vai ter efeito também de restauração terapêutica, obviamente. É só você restaurar o sistema, como a gente acabou de ver o vídeo, o corpo vai entrar em relaxamento. Mas quando não tem alterações mecânicas, vale a pena você olhar o sistema crânio-corporal. Vale a pena você estimular o sistema de reparação do parasimpático. E isso, muitas vezes, é quando o paciente não tem justificativa física. Porque nós somos seres únicos. E quem dividiu nós, no geral, para poder estudar neurologia, psiquiatria, psicologia, ortopedia, e aí vai, fomos nós. O corpo é uma unidade global. E quando uma estrutura não trabalha bem, a outra sofre. Mas muitas vezes, quando você começa a trabalhar com toque suave, liberação sensorial, você começa a estimular as memórias de urgência do corpo. E essas memórias de urgência, muitas vezes, começam a mexer com as memórias do instinto primitivo de sobrevivência. E o nosso instinto primitivo de sobrevivência, ele está relacionado às nossas funções involuntárias. Porque nós somos animais territoriais. E os nossos territórios podem ser a família, os nossos territórios podem ser literalmente o nosso ganho financeiro, o nosso ganho, a nossa exposição do meio digital, do meio físico, né, presencial, que hoje está meio esquecido, as pessoas estão mais preocupadas com o meio digital. Então tudo isso, a parte intelectual, a parte financeira, tudo isso é território. E quando o seu território, você não está atuando com grande equilíbrio a ele, o corpo pode criar mecanismos de fragilidades. E essas fragilidades vão criar mecanismos e couraças que podem vir a alterar também o sistema mecânico.
Então, por isso que eu falo que é super importante você entender todos os sistemas. Por isso que eu tenho 3 cursos diferentes, tanto presencial quanto online. Então, é interessante trabalhar de forma manual, fazer as liberações, onde as mãos chegam, com os instrumentos e também principalmente com o sistema crânio-sacral, que é o que vai equilibrar você de forma sistêmica. Crânio-sacral não é para tratar sistemas físicos, mas muitas vezes tem sim uma cascata, um efeito adaptativo, que a pessoa está tão agitada que está dando em funções físicas. Mas quando você trata diretamente os tecidos músculo-esqueléticos nas fáscias, você acaba não tendo tanto resultado. Então, eu gosto de falar também, aprenda isso, que na área da saúde, na área médica, na área terapêutica, enfim, na área do corpo humano, na biologia, falando mais fácil, dessa forma, não é preciso. Biologia não é matemática, escreva isso. Porque se biologia é subjetiva e interpretação clínica, que é aí que vem a diferença de você ter conceitos para você poder tratar esse sistema todo. E eu gosto de falar, parece piada, mas anotem isso. Se a biologia fosse precisa, ela não se chamava biologia, ela se chamava matemática. Não é top isso? Se a biologia fosse igual a matemática, ela chamava matemática. Então não é preciso, é subjetivo. Que é aí que está a grande diferença. Não tem aparelho que vai fazer nenhuma substituição da gente. Não tem, é a gente com nossos raciocínios clínicos, entendendo a fragilidade que está oculta do seu sistema. Que é aí que faz o grande diferencial para nós podermos tratar o organismo como um todo. Então, entendendo, mais uma vez falando, boa noite pessoal, boa noite, tá cheio de boa noite. Se o problema é mais físico, corporal, liberação manual terapêutica local. Se o problema é mais miofacial das membranas, instrumentos, cai bem também. E muitas vezes as pessoas estão atuando constantemente manual e o instrumento você consegue trabalhar em camadas diferentes que as mãos e a sensibilidade também. E no sistema crânio corporal você consegue trabalhar não só na porção mecânica, mas principalmente na parte sistemática, sistêmica do organismo. Entenderam? É uma live rápida, mas com conteúdos intensos para vocês poderem entender como que você vai poder fazer isso. A minha proposta aqui no Instituto, no IFS, no Instituto Fábio Soler, não é eu o Instituto. O Instituto tem vários professores, tem vários parceiros. É uma empresa que nós temos uma comunidade. Uma comunidade que nós estamos trabalhando com um ecossistema. Uma comunidade que as pessoas se autoajudam, que conseguimos discutir casos clínicos. Mas essa comunidade ela só funciona 100% para quem entende os nossos conceitos terapêuticos. Como que eu vou colocar pessoas nessa comunidade que ela já está funcionando, as pessoas mandam livro uma para outra ali dentro, está fluindo, né? A gente vai começar agora, já estamos dividindo arquivos, videoaulas, enfim. Mas é igual na minha clínica, no meu instituto, tem vários fisioterapeutas recém-formados, velhos também, me dá uma oportunidade, mas como que eu vou te dar uma oportunidade se você não entende o que eu falo? Se você não tem os conceitos da prática que eu guio, que eu sou, e eu só trabalho com resultados. Nós não vendemos ilusões. Nossos resultados são incontestáveis. A gente trabalha com o que funciona de forma acelerada. Então, se você quer fazer parte desse time, mesmo à distância, eu convido a você a se conectar, ouvir fazer nossos cursos presenciais. Não tem jeito. Não tem, Fábio, eu tenho muitos amigos, muitos colegas, muitos mentorandos, que ali esse ecossistema um ajuda o outro. Tem pessoas querendo fazer parte desse sistema pelo simples fato de querer estar lá. Nem é tanto por mim, mas quando está lá melhora. As pessoas não entendem que quando começa a estudar com a gente, a vida dela melhora. Porque ela entende como que vai conseguir se beneficiar melhor. Porque eu tenho 18 anos, vou fazer 18 anos, estou ficando velho, de prática clínica. E eu atendo todos os dias. Então, quando as pessoas vêm com a gente, e os nossos professores todos são assim, são todos clínicos. Se não for clínico, não funciona. Porque se você quer aprender a fazer pão, tem que ser com o padeiro. Ele faz pão todo dia.
Tem gente que nunca fez pão na vida e está falando como faz pão. Isso é um absurdo, mas na internet isso cola. Mas não estou aqui também para falar sobre isso. Então, se você quer fazer parte desse processo, quer entender com mais profundidade, eu tenho 3 cursos, que é a Liberação Miofascial Manual, a Liberação Miofascial Instrumental online e presenciais também, e Crânio Corporal. As pessoas que fazem online quiserem vir fazer o presencial, porque online tem um preço mais reduzido. A pessoa ganha 100% de desconto no presencial. As técnicas todas são gravadas em Full HD. O que tem de melhor tecnologia de câmera e lente e microfone são esses 3 cursos que nós temos. Se você ficou interessado, você pode chamar a gente no inbox ou vai lá na minha bio, na bio do Instituto, e clica lá que tem a proposta dos 3 cursos. O valor desses cursos é de R$197. Se você dividir em 12 vezes, é R$19 por mês. E isso é o maior investimento que você vai ter, porque geralmente uma sessão de vibração miofascial ela rola no mínimo R$50 e até R$150, R$200. Então, se você fizer na média R$70, se você fizer 2, 3 sessões, você já pagou o curso. E a grande sacada, você vai estar junto no ecossistema. Você já vai ser migrado imediatamente no grupo do curso. E que lá vou estar lá para tirar dúvida de você constantemente. E você pode entrar no ecossistema aonde os outros mentorandos também vão te ajudar. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. A ideia não é vender. Eu atendo todos os dias. A ideia é fazer você falar na mesma língua que eu. Então, se você também não adianta você comprar o curso e não finalizar o curso. Tem um monte de... Olha, eu tenho centenas de alunos assim. Eles não finalizam o curso. Me fazem dúvidas. Falam, assistiu a aula? Não assisti. Então, você precisa assistir as aulas, entender como que a banda toca de verdade com os resultados significativos. E não tem muita magia. O simples funciona. O simples fundamentado funciona. Então, se você quer aprender, quer andar no meu time, quer pular mais alto o sarrafo, igual está vendo a galera já escrevendo, eu sou o IFS, porque os resultados são incontestáveis, a pessoa melhora muito. Aí um camarada falou, Sandro, eu sou de Santos, vou fazer o seu curso de osteopatia, show de bola. A gente tem uma formação de osteopatia que é grande diferenciada, tá? Ela é presencial de 2 anos, então você pode entrar essas informações também no site, tá ok? Temos formações de quiropraxia, osteopatia, reprogramação, enfim, tá? E nós trabalhamos com preço bem reduzido porque nós somos autossuficientes. Eu tenho meu próprio prédio, minha clínica escola, não paga aluguel, os professores, você tem contato direto. O que o Instituto faz é literalmente fazer você ter o contato direto com o professor. Aí você fala assim, Fábio, esse ecossistema, como que funciona? Os nossos professores estão lá. Porque só vem dar aula pra gente e fazer parte do IFS quem veste a camisa. Porque a gente não está atrás de aluno, nós estamos atrás de parceiros, como eu sempre fiz a minha vida inteira. Então, se você quiser, mais uma vez eu falo, se querer ser os nossos parceiros, eu oriento a você, se você está à distância, vem, se conecta na bio, compra um curso desse, R$19,90 por mês, e você tem 7 dias de garantia. Se nesses 7 dias de garantia você não gostar, se achar que não valeu, você perde de volta o dinheiro, a Hotmart vai voltar significativamente seu dinheiro sem nenhuma justificativa. Simplesmente você vai falar, olha, me volta o dinheiro, aperta o botãozinho lá, o dinheiro volta. Tá ok? Mas a grande sacada, o grande diferencial olha lá, nós vamos decolar, isso mesmo, já está decolando. Se você entrar no meu Instagram, no Instagram do Instituto, os nossos professores, você vai ver os resultados dos alunos. Alunos que fazem um final de semana no nosso curso e já saem atendendo um monte de gente. Então, enfim. Mas agora, eu já passei o recado. Eu não estou vendendo curso, não sou vendedor de curso, porque eles vendem sozinho. Mas a grande sacada é melhorar a fisioterapia, a saúde integrada, as terapias e fazer o simples funcionar. E impactar a vida das pessoas. Essa é a minha missão. E se você quer andar do meu lado, não tem jeito. Quer falar sobre tratamentos clínicos, você tem que entender a base e os conceitos clínicos para você poder aprofundar e tirar todas as dúvidas sobre isso e conseguir evoluir nesse processo. Agora, se você não tem
os nossos conceitos, que são únicos, não tem jeito de eu poder ajudar você, concorda? Eu vou deixar em aberto agora. Já estamos chegando no final da live. Já já o Instagram corta a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live gravada para você assistir quantas vezes quiser. Se vocês querem fazer parte dessa comunidade, manda um oi lá no direct do Instagram, que vocês vão ser muito bem recepcionados, porque a gente cresce com o seu sucesso, com o meu sucesso. E quando a classe está forte, todos ganham, ok? Informações sobre os 3 cursos, tá o link na bio, que você vai entrar no site do Instituto, no site oficial do Instituto, e lá você vê qual que cabe melhor para você. Os valores são iguais, e o valor disso aí é impressionante. E em dezembro, vamos ter o curso de liberação miofascial instrumental com nossos próprios kits de liberação, que está em valor promocional, tá ok? Bem abaixo do mercado, e de alta qualidade. E no final de novembro vamos ter com o Paulinho, professor Paulo Rocha, doutor, um curso de fisioterapia vestibular. Eu mesmo vou fazer como aluno, tá? Então, consegui trazer ele no final de novembro. A gente vai estar começando a divulgar sobre isso. Se você assistiu essa live e gostou, manda para algum amigo. Pensa que o seu amigo, fisioterapeuta, terapeuta, estando bem capacitado, ele te ajuda, ele não te prejudica. Porque literalmente o que tem de pior é um profissional ruim vacalhando a gente na profissão. Então, se os profissionais estão bem capacitados, todos nós ganhamos, porque ninguém queima o filme de ninguém, concorda? Agora, quando o profissional faz uma cagada, soa para todo mundo. Nossa, você viu? Fui naquele cara, fisioterapia, liberação miofascial, osteopatia, quiropraxia, o que for. Foi péssimo, tenho medo, não vou mais. Entende? Travei. Mela para todo mundo. Agora, se está todo mundo bem, obviamente que todo mundo ganha. Se alguém tem alguma dúvida, pessoal, eu vou deixar aberto agora. Se alguém quiser me chamar para a live também, bate-papo, agora é o momento. Estou esperando. Um amigo falou que vai fazer Osho com a gente. Fico muito feliz, de Santos, né? É isso aí. Bom, se não tem dúvidas, eu agradeço muito a atenção de vocês. Foi uma primeira live que a gente nos posicionamos aqui para fazer algo mais completo possível, utilizando os nossos próprios recursos. E a tendência é cada 2 vezes por mês a gente vai soltar lives com conteúdos muito completos e fazer a diferença na vida de vocês. Quer saber? Quer se conectar com a gente? Vai no link da bio, clica lá e se conecta com a gente de forma digital, que você vai estar comigo e com os meus professores no grupo da comunidade do ISF, que é totalmente diferenciado. Porque, para finalizar, nós não procuramos alunos. Eu não preciso, eu atendo todos os dias. Estou cheio de aluno, tá? Eu procuro parceiros que querem crescer, se autodesenvolver. Porque eu falo, se você tem a ousadia, se você tem a coragem, se você tem a determinação de estudar, você também vai ter a coragem e a determinação de aplicar tudo isso que nós estamos passando, tá? Nosso objetivo é fazer você saltar mais alto o sarrafo. Aqui a gente não deixa o aluno na mão, beleza? Obrigado, muito sucesso. Vou deixar a live gravada. Vai no link da bio, clica lá pelo menos e vê o material e aproveita essa oportunidade nos nossos cursos. Abraço, tchau, tchau.